Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e estaremos estudando esse segundo trimestre de 2022. Estaremos estudando as cartas, né, ou as epístolas de João, né? João, a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João. O título central da revista é Marcas da Vida Cristã, exposição sobre primeira carta, segunda carta e terceira carta de João. Quem escreveu foi o autor dessa revista é o pastor Pedro Elísio, né? E vou falar um pouquinho aqui do autor dessa revista, né? Deixa eu botar aqui rapidinho. Só um instantinho, né? Pastor Pedro Elísio. Aqui, agora sim. Pastor Pedro Elísio da Silva Eduarte. Pastor Pedro Elísio é casado há 19 anos com Liliane Berberti, com quem tem 3 filhos, Maria Luísa, Pedro Henrique e Manuela. Então ele tem 3 filhos. É pastor da primeira igreja batista em Paraty, no Rio de Janeiro, desde 2016, onde também pastoreou a igreja batista da Ponte Branca e é interino. Graduado em teologia, FABAMA, e possui cursos de aperfeiçoamento nas áreas de tecnologia, sistemática, cristologia, Faculdade Teológica de São Paulo, em São Paulo, homilética, FABAPA. Pastor atualmente é mestrado em teologia com ênfase em ministério pelo CCPP Rio de Janeiro. Hoje é membro do Conselho Deliberativo da Convenção Batista Fluminense e exerce o mandato do segundo secretário da Ordem dos Pastores Batista Fluminense, na Associação Batista da Costa Verde, ABCV, e atualmente é vice-presidente. Então, aqui nós temos a biografia desse pastor, né? O querido pastor Pedro Elísio da Silva Duarte. Então, desde já, nós estamos agradecendo, né, ao querido pastor. Então, irmãos, nós vamos estudar a lição número 1. E ela tem como título Marcas do Testemunho. E essa lição tem como texto base a primeira carta de João, já até separei aqui, e o texto proposto é o versículo número 1. O que era desde o princípio, João, carta de João, primeira carta, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. As nossas mãos tocaram da palavra da vida, né? Mas antes de entrar diretamente aqui no estudo da revista, eu quero falar algumas coisas sobre essas cartas, né? Que nós vamos estudar neste terceiro trimestre. João, ele fala dos testes da fé e da vida, e nós podemos dispor um pouco de material específico para datar a primeira carta. A tradição indica que João desenvolveu um ministério importante em Éfeso, então, né, essa cidade. A epístola geralmente é situada com o contexto do ministério em relação íntima com o Evangelho de João, requer uma data próxima daquela que o Evangelho foi escrito. A maioria dos autores que assume uma autoria comum para o quarto Evangelho, a primeira carta de João data a epístola meado do ano 90, né? E o autor, o Espírito Santo, usou o apóstolo João para dar-nos o Evangelho de João 3 epístolas. Aí ele vai falar do livro do Apocalipse, e essas 3 são complementares em si e dão um quadro descrito completo da palavra cristã. No primeiro evangelho, né, de João, a ênfase na salvação.
História passada, Cristo morreu por nós, Verbo se fez carne. A segunda epístola, a ênfase santificação, a experiência presente, Cristo vive em nós, o Verbo se toma real em nós. É isso mesmo, né? Então nós temos aqui, e o propósito, estabeleceu 5 propósitos, para que possamos ter comunhão, para que possamos ter alegria. Terceiro propósito, para que possamos evitar pecado, para que possamos vencer os que nos querem enganar, né, os falsos profetas, e para que possamos ter certeza. E o teste da comunhão é Deus é luz, teste da obediência, teste do amor, teste da verdade. Nós vamos ver na segunda carta, João, a verdade que deve ser amada e praticada. Aí tem a estrutura de João, né? Salvação, encorajamento, estímulo à prática, o amor cristão, advertência contra os falsos ensinos e a conclusão em si. Saudações, encorajamento, estímulos à prática do amor cristão, advertência aos falsos ensinos. Essa é a segunda carta. A terceira, a importância de um bom testemunho na igreja. Vou ler aqui um versículo aqui. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da verdade, como tu andas na verdade. Terceira carta de João, versículo 3. Aí a estrutura da terceira carta de João é saudações, elogio, hospitalidade de Gaio, condenação da rebeldia de Diótrefes e os planos de uma visita futura. O elogio, a hospitalidade aqui, ele vai detalhando aqui, né? Então, irmãos, nós temos aqui a mensagem, devemos julgar os ensinos falsos a partir da verdade que temos recebido a palavra de Deus. A revelação que temos completa e suficiente para nos orientar. A verdade da fé é para ser vivida e não apenas crida. A encarnação de Cristo é uma realidade incontestável. Aí ele vai falar algumas coisas aqui, né? Então, esse é um complemento que nós vamos agora estar estudando. Marca do testemunho. João, né? Esse mesmo João escreveu os evangelhos, as cartas e o livro de Apocalipse, a revelação de Apocalipse, né? Então vamos lá. Certa vez um pai estava com seu filho à beira da praia, admirando o mar, quando no horizonte surge um belo navio. O filho ficou contemplando a beleza do barco, enquanto seu pai, no desejo de lhe ensinar uma lição preciosa, prontamente coloca uma pequena pedra na direção da embarcação, impedindo que o menino continuasse a enxergar o navio. O pai, por algumas vezes, ele tirou o pequeno obstáculo da frente do seu filho. Afinal, lhe disse: o meu filho, você viu como uma pequena pedra foi capaz de impedir que você enxergasse um grande navio? Fiz isso para que você se lembre que o pequeno obstáculo pode nos impedir de enxergar grandes coisas, grandes verdades. Aqui um exemplo prático que o pai fez com o filho, né? E quando ele, lá no horizonte, avistou um navio, e ele colocou um obstáculo na frente do filho para que ele pudesse, assim, não enxergar. E ele faz aqui a lembrança que um pequeno obstáculo pode impedir da gente enxergar grandes verdades. Assim é a carta de João. As cartas de João são conhecidas como epístolas gerais. Embora a primeira carta não possua na sua introdução uma saudação, uma representação formal. O estilo literário e a semelhança com o evangelho escrito por João nos fornece elementos para que, ao longo da tradição cristã, a carta fosse reconhecida, atribuída a João. Então essa carta é atribuída ao apóstolo João. Compreendendo o texto, né?
esse texto que nós lemos. Para que possamos compreender corretamente o desejo de João, ao escrever sua primeira carta, é necessário olhar para o contexto que motivou o apóstolo a escrevê-la. João foi o último apóstolo a morrer, às causas naturais. Os demais apóstolos, irmãos, eles foram martirizados, né? E João, milagrosamente, Deus operou na vida dele. E nós sabemos que João foi o último apóstolo a morrer de causa natural. Assim, também aqui nos fornece o estudo, né? E as causas naturais, enquanto os demais apóstolos foram martirizados. É provável que tenha passado seus últimos anos em Éfeso, onde possivelmente escreveu a carta, que tem sua data estimada entre 85 a 90 depois de Cristo. Foi aquilo que eu falei aqui, né? Nessa revista aqui. Essa revista, falar nisso, irmão, essa revista aqui é muito boa. É a Bíblia toda. Ela fala de cada livro da Bíblia, explanando assim os seus conteúdos, né? E o autor dessa revista aqui é Daci dos Elex. Mas vamos aqui, né? Então, antes de ser banido pelo imperador romano para a ilha de Patmos, na Grécia. Então, ele viveu esse período, provavelmente em Éfeso, nessa cidade, e depois o imperador mandou ele para a ilha de Patmos. A motivação do apóstolo foi o crescimento de uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo defendia uma espécie de dualismo, no qual o corpo era mau e o espírito bom. Como consequência disso, surgiram falsos mestres na igreja, que negavam a humanidade de Cristo. É interessante que, porque Cristo veio em forma de homem, muitas pessoas não acham que Cristo é Deus, né? Mesmo que atribuísse alguma divindade a ele. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que o gnosticismo dizia que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom. Por conseguinte, negava a encarnação de Cristo. Olha só, viu? Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo: asceticismo ou libertinagem. Esses falsos mestres que surgiram, então, esses falsos mestres se introduziram no meio da igreja para implantar essa filosofia, né, esse ensino herege, que não acredita que Jesus veio em carne, né, que Jesus se encarnou. E João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos sua glória como a glória do unigênito Deus Pai. Esses falsos mestres que surgiram dentro do ambiente eclesiástico agora havia se tornado uma séria ameaça para os cristãos. Não era a perseguição física que ameaçava a igreja, mas a sedução dos seus ensinos deturpados. Como é difícil, irmão, mas temos que lutar dentro das igrejas, dentro do meio eclesiástico, contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, né? Transmitido através desses hereges. Jesus já havia alertado sobre o surgimento deles no meio da igreja. Vamos ver aqui em Mateus, né? A referência aqui que o autor está colocando, Mateus 24:11. Então Jesus já alertava, né, os seus discípulos para que sobre esse perigo que se introduziria muitos falsos mestres, trazendo outros ensinamentos a não ser aquele que foi pregado por ele. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos, né? O apóstolo Paulo alertou aos presbíteros da igreja de Éfeso que os lobos entrariam no meio do rebanho. Vamos também para outro texto, Atos 20, rapidinho aqui, 20, 29 e 30. Porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho,
e que tem dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraíres os discípulos para si. Então os irmãos percebem que Paulo já está preocupado com sua partida e ele alerta a igreja sobre isso. Cristo alertou e também o apóstolo Paulo. E agora João, lembrando nesses estudos, né? João vem falando sobre essas coisas que aconteceriam. As credenciais da testemunha. Você, quando vai se apresentar em algum lugar, você tem que ter na sua mão a credencial. E todo cristão ele tem que ter as credenciais da testemunhas, do seu testemunho ao mundo, né? Enquanto os falsos mestres surgiam no meio da igreja e desviavam alguns cristãos, o apóstolo começa a sua carta apresentando suas credenciais de testemunha legítima. O discípulo era a última testemunha viva de todo o ministério terreno de Jesus. Então o apóstolo João agora fala do seu testemunho, da sua vida, né? E ele aqui se apresenta. Assim, as marcas que credenciava João era a sua própria história. Ele foi testemunho de tudo aquilo que Jesus realizou e do seu poder transformador. Irmãos, quão precioso é o Evangelho de Cristo, como ele tem o poder de transformar vidas, transformar pessoas que para o mundo não tinha valor nenhum, mas quando ele encontra o verdadeiro caminho que é Jesus, e agora ele aceita a Cristo e começa sendo transformado de dentro para fora, e agora sim é uma nova criatura, né? Mas tudo isso pelo poder transformador do Evangelho, do Espírito Santo, quando Cristo entra na vida dessa pessoa e transforma o seu ser. E dá bom testemunho, né? Foi o que João foi um desses, né? Que deu bom testemunho, as suas credenciais. Ele foi testemunho de tudo aquilo que Jesus realizou no seu poder transformador. O discípulo foi marcado tão profundamente pelo que havia testemunhado que usou exaustivamente os seus escritos, termos grego para falar do testemunho. O autor fala aqui termos grego porque a língua, vamos dizer assim, a língua universal daquela época era o grego, grego-latim, né? Grego-romano, né? Vamos dizer assim, para falar do testemunho. Martúria, testemunho. Tem vários versículos aqui, irmão. Vamos ler alguns, né? Não, aliás, eu vou fazer o seguinte, para não tomar muito tempo, nós vamos ler aqui João 3:32, João 3:32. João 3, vamos lá, rapidinho aqui. Tô meio baralhado aqui, né? João 3:32. E aquilo que ele viu, eu viu, isso testifica, ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, todo aquele que aceita Cristo, ele confirma que Jesus foi enviado em carne, veio a este mundo. 5:34. Vamos ler também. 5:34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vos salveis. 8:17. Vamos ler 8:17. Aqui é Jesus falando, né, aos seus discípulos. E tomando... 8:17. Peraí.
Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então, irmãos, o testemunho aqui fala muito mais alto. Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos estar lendo, né? 8, 21, 24. Não, 21, 24. 1 João 5, 10 e 11. Apocalipse 1, 2 e 9. 6 e 9. 11, 7. Apocalipse, né? 12, 11 e 17. 19, 10. 20 e versículo 4. E o verbo maturo, testemunhar. Então tem dois tipos, né? João 2, 25. João 3, 11, 32 e outros textos aqui, né? Os irmãos também podem ler também. Diante disso, podemos aprender que o que nos habilita como testemunhas, ainda hoje, é aquilo que demonstramos com as nossas próprias vidas. Então, irmãos, não basta apenas dizer que você é cristão, mas ela se fortifica a cada dia quando nós demonstramos com nossas vidas, com nosso proceder. E só através do nosso testemunho pessoal podemos, assim, falar melhor sobre o nosso Deus, né? As experiências que vivemos em nosso relacionamento com Cristo. Então, nós falamos no primeiro tópico, compreendendo o contexto. Segundo tópico, as credenciais da testemunha, né? De todos nós falamos que somos cristãos, como nós comportamos. E agora o terceiro tópico, né? E o último, o conteúdo do testemunho. João não apresenta nenhuma nova doutrina. Não. É interessante, irmãos, como João não, todos os apóstolos, eles não falam disso, eles falam do Evangelho de Jesus. João não apresenta nenhuma nova doutrina, porque o Evangelho já está completo, já. Pelo contrário, ele reafirma aquilo que ele conhecia. É diferente hoje, muitas pessoas querem pregar, ensinar outro tipo de evangelho, né? Mas nós já temos o evangelho de Cristo, o poder transformador de Cristo, o único que pode transformar o homem. No passado ele fora chamado por Jesus Filho do Trovão. Marcos 3, 7. Interessante, né? Porque esse apelido, vamos dizer assim, esse nome que Cristo colocou nele, né? Falam, Marcos 3,17, de uma pessoa impulsiva, uma pessoa praticamente assim, irada, né? Os filhos do trovão. Ele e seu irmão eram pessoas, vamos assim, meio violenta, né? E depois, quando aceitou Cristo, foi transformada. Aqui, ó, olha só, 3,17. E Tiago, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tem uma passagem que deixa bem claro por que Cristo falou essas coisas, né? Sobre esses dois discípulos, né? E em seu temperamento inicial, ele está envolvido em ações que demonstravam suas características como homem rude e vingativo. Ó, vamos aqui, Lucas 9, olha o que eu já tinha falado, né? Lucas 9, mas não receberam porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo que isso lhe disseram, ele disse: Senhor, quer que digamos que desça fogo dos céus e consuma, como Elias também fez?
Essa aqui é uma breve passagem que Jesus teria que passar sobre Samaria e eles não receberam, né? Eles estavam com aspecto duro com Jesus porque os samaritanos não se davam e eles, então, esses dois discípulos queriam fazer igual a Elias, que mandasse fogo do céu e consumisse. Então Jesus disse, repreendeu-os, né? Disse assim, voltando-se, porém, repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, né, irmão? Que exemplo maravilhoso de Jesus. Então, irmão, nós vemos aqui o que lhe gerou uma dura repreensão de Jesus. Em outro momento, João proíbe um homem de agir em nome de Jesus. Marcos 9, 38 a 39. Isso aqui foi com uns outros discípulos que estavam pregando em nome de Jesus, né? Então vamos ler também esse texto também, né? E ele repreendeu esses homens. 9, 38. Não. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos que um em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, irmãos, nós vemos o temperamento, como era de João, antes de ter aquele conhecimento mais profundo com o Mestre. Todavia, essa marca rude, impulsiva, foi trocada ao ponto de ser chamado de o discípulo do amor, né? A marca de... Aqui, irmão, nós vemos nessa transformação, todos aqueles que vão a Cristo, há uma mudança de personalidade. Quando Cristo entra no coração daquela pessoa, há uma mudança verdadeira. A marca de um verdadeiro cristão deve ser o impacto que a palavra de Deus causa em sua vida a partir do momento em que ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro jeito, irmão. É Cristo no centro da nossa vontade, né? E cresce ao ponto de ser transformado pelo poder de Deus. Só o poder de Deus pode verdadeiramente transformar uma vida. Em tempo onde muitas coisas estranhas têm surgido no meio da igreja, o testemunho fiel das Escrituras da vida do discípulo é um poderoso antídoto. Antídoto é remédio para combater o mal, né? Para as heresias modernas. É um remédio para combater essas heresias modernas, das quais podemos destacar 3. O liberalismo, o misticismo e o pragmatismo. Para isso, devemos seguir o exemplo do apóstolo João, proclamarmos a respeito da palavra da vida. 1 João 1:1. É o texto que nos foi proposto pelo pastor. Concluindo, irmão, já esse estudo, o testemunho do cristão é algo que devemos observar. Então, nada mais fala mais alto na vida de um crente, de um servo de Deus, é o seu bom testemunho. Como se diz aí, a primeira impressão que fica. A forma como nos portamos diante da sociedade, da igreja, é referencial para revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que possuímos. Presta atenção, irmão. Não tem nada a ver com a boa fala, mas sim com a maneira como você trata os obstáculos e os testemunhos que você transmite às outras pessoas. Está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo.
As credenciais são as mudanças visíveis em nosso ser e o conteúdo do testemunho é o poder transformador de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Agora, já indo para o final do nosso estudo, para pensar e agir, quais são as experiências pessoais que temos com Cristo e podemos afirmar que ouvimos e tocamos e sentimos? Que são perguntas para cada um de nós responder. Segundo, temos dedicado tempo de qualidade para conhecer a Deus? Será que temos dado esse tempo de ler a sua palavra, meditar em oração, buscar mais, e não apenas com base nas mensagens dos cultos, temos investido tempo em conhecer doutrinas basilares da nossa fé? Olha, a coisa profunda, irmão, é conhecer as doutrinas da palavra de Deus. Não é doutrina do homem, mas a doutrina que tem base, né, para sustentar a nossa fé em Cristo. Como nosso testemunho tem impactado a vida das pessoas à nossa volta? Qual tem sido o impacto que você tem causado nas pessoas? As mudanças que Cristo tem feito em nós pode ser percebida por outras pessoas? Qual é o conteúdo da sua mensagem quando você testemunha? Você ou Cristo? Solução ou salvação? Então, irmãos, nós queremos desde já agradecer a esse querido pastor, né, desse trimestre, pela essa lição maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. Pedro Eliso da Silva Duarte, né, que tem trazido essas marcas da vida cristã. Exposição sobre João. Esse evangelista, na verdade, o apóstolo do amor, né? Então, irmãos, nós demos uma abertura aqui esse primeiro trimestre, que foi uma lição, está sendo uma lição maravilhosa dessa carta, que poucos nós conhecemos sobre a carta de João, né? As cartas de João. E realmente, João é o apóstolo que fala sobre o amor, né? Fala mais especificamente sobre o amor de Deus sobre nós. E assim, irmão, nós vamos estudar depois, na próxima semana, a marca da proclamação. A marca de proclamar o evangelho legítimo de Cristo, né? No mundo que hoje o ensino é relativismo, nós vamos firmar o nosso propósito na palavra de Deus. Tá assim, irmão? Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar fazendo mais um vídeo, né? E que o Senhor possa abençoar os novos inscritos também, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, estar na sua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estudar a sua santa e bendita palavra, a qual nos fortalece, nos encoraja, nos dá ânimo, Senhor, para prosseguir, falando do seu amor, na esperança, Senhor, de tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, possamos pôr em prática com a nossa vida, que seja no nosso trabalho, nos nossos meios, na família, na sociedade de um modo geral. Que Cristo possa brilhar em nossos corações, desde agora para todo sempre. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização
e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar a igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads, aplicativo com nota 5, plataforma com mais de 3 mil acessos diários, média de 8.500 ouvintes dia, contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá. Compartilhando amor.